Boa noite, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Paz. Nós temos tratado nas últimas semanas, nas últimas 2 semanas, sobre a relação que há entre a família tradicional e o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Eu tenho dito que a família, da forma como foi projetada por Deus, ela aponta justamente para o relacionamento de Cristo e a sua igreja, o relacionamento da igreja com o Senhor Jesus. Tratamos na semana passada sobre as responsabilidades do homem, do marido como cabeça e a responsabilidade que ele tem de amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Hoje é a vez delas. Eu vou deixar a irmã Renata compartilhar algo que Deus colocou no coração dela. Olá, bom, chegou o nosso momento então, mulheres, de falarmos um pouco a respeito da nossa responsabilidade. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de destacar a importância de conhecermos a palavra de Deus. Porque o mundo, ele tem deturpado, ele tem distorcido a visão correta que Deus colocou a respeito das coisas. Então é imprescindível a gente conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. E em Gênesis, lá no capítulo 2, no versículo 18, Deus diz: não é bom que o homem esteja só, lhe farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, auxiliadora quer dizer o quê? Colaboradora, né? Idônea, apta, capaz, competente. Por que é tão importante essa característica que Deus colocou em nós, de sermos idôneas? Nós temos o poder de influenciar o nosso lar. Nós temos, como diz lá em Provérbios, né, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E muitas vezes nós temos o poder de edificar a nossa casa ou destruir, mas não de uma forma imediata, mas aos poucos nós vamos ou construindo ou destruindo o nosso lar. Então, como é importante essa característica que Deus colocou em nós. E a respeito disso também, se nós analisarmos ali, foi a primeira vez que Deus declarou que algo não tinha ficado bom, que algo não era bom. E a partir desse momento, Ele colocou em nós características que o homem não tinha, para que pudesse juntos seguir o propósito de Deus. E assim como existe numa empresa, se nós pegarmos uma empresa como exemplo, um líder, ele sem um auxiliar, sem um colaborador, ele vai demorar mais tempo para atingir o objetivo, ele vai se sobrecarregar e o resultado final ele não vai ficar tão bom quanto ficaria junto com esse colaborador. Essa é a primeira característica, né? E depois disso, lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 22 e 23, fala a respeito da submissão das mulheres. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Isso eu me identifiquei demais com essa parte, porque eu era extremamente defensora do feminismo, justamente, como eu falei no início, por não conhecer a palavra de Deus, por pura ignorância, eu acabava defendendo algo que eu não tinha conhecimento, totalmente influenciada por aquilo que o mundo diz a respeito das mulheres, né? Sendo que o que Deus quer dizer é totalmente diferente do que Deus instituiu. Deus instituiu apenas funções diferentes, não quer dizer que a mulher ou o homem seja mais ou menos importante, né? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Ele não fez distinção alguma em relação a homem e mulher. E se nós conseguirmos entender a importância da gente ocupar este lugar que foi instituído por Deus, nós vamos perceber que nós estando nesse lugar correto, todas as outras funções elas vão estar corretas também. E aquilo que Deus coloca na nossa mão para a gente exercer como uma função, Ele nos dá a ferramenta necessária também para que a gente exerça essa função. Então, como eu citei no exemplo anterior de um
empresa, quando nós estamos envolvidos num projeto na empresa, tanto faz se nós estamos trabalhando na área administrativa, na área financeira, na área da contabilidade, se nós tivermos um objetivo a cumprir, um resultado a atingir, todos nós vamos estar envolvidos a tal ponto que vai ser indiferente quem vai ser o líder. Ao contrário, às vezes, se nós formos pensar melhor, o líder é que vai se responsabilizar mais, e nem sempre isso é bom, né? Ele tem um peso maior muitas vezes, mas isso não diminui a importância dos outros membros da equipe para que o resultado seja atingido. E também, refletindo um pouco a respeito da submissão, eu percebi que isso está muito ligado também ao nosso orgulho e à nossa vaidade. E se a gente for parar para pensar um pouco em como está o nosso coração, será que ele está cheio de orgulho e vaidade, ou será que ele é um coração manso e humilde como o de Jesus? Porque muitas vezes nós gostamos de atribuir a nós resultados da família, vamos ser bem sinceras, né? A gente gosta muitas vezes de falar que nós somos, sem o nosso posicionamento, a família não ficaria assim, ou sem a nossa atitude não teria ficado tão bom, ou o marido só funciona se nós dissermos o que tem que fazer, e até muitas vezes pode ser verdade isso. Só que, porém, como instrui a palavra de Deus, lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem utiliza come do seu fruto. Então nós precisamos profetizar vida ao invés de profetizar a morte na vida do nosso marido. Ao invés da gente dizer que ele não funciona da maneira que ele deveria funcionar, que a família ela só está sendo bem sucedida porque nós, isso, nós, aquilo, nós estamos às vezes cheias de nós mesmos, a gente pode fazer o contrário, a gente pode profetizar coisas boas na vida do marido da gente, né, incentivando, não, tu não é capaz hoje, mas eu já determino, eu já profetizo na tua vida que meu marido vai ser um homem melhor, que ele vai conseguir um emprego melhor, que ele vai poder cuidar dos filhos de uma maneira melhor, que o ministério dele vai prosperar, entre tantas coisas que acontecem dentro da família, que muitas vezes a gente opta por menosprezar aquilo que ele não está conseguindo exercer de uma forma tão eficaz, porque isso vai nos enaltecer muitas vezes, vai fazer com que o ego da gente aumente, ao invés de dar o suporte necessário para que ele consiga atingir o objetivo, a função que Deus deu para ele. Então, isso foi algo que Deus falou muito ao meu coração e que Ele ainda continua trabalhando, porque Deus deseja que a gente tenha um coração manso e humilde e que, assim como Ele instituiu, nós somos uma única carne, né? Nós somos um só. Então, eu preciso contribuir com que o meu marido, ele desempenhe a função que Deus deu para ele, porque isso só vai trazer benefícios para mim. Então, que a gente possa refletir em qual área a gente ainda não conseguiu ver da forma, com o olhar que Deus quer que a gente olhe. Amém. Que nós possamos aprender com o modelo que nos foi dado por Cristo. Que nós possamos reconhecer que o nosso casamento, ele nasce no coração de Deus, na intenção de Deus, para que nós sejamos felizes, cada um no seu lugar, cada um com as suas atribuições. Que Deus nos abençoe. Amém.